te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. oh Senhor, Sonhos renovaste e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Nossos corações, entregamos, ó Deus, a tua palavra, o restante desse culto nas tuas mãos, diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados. De Deus, que Deus providenciou para nós, está conosco nesses dias, né, pastor Arlen, né, e a pastora Laila Mafra. Eles são missionários, pastores missionários da PIB em São Paulo, capital, né, e eles passaram numa viagem missionária de ida a Rio Branco, no Acre, e agora estão retornando, né, e nós tivemos o privilégio de recebê-los em casa. E agora na volta durou mais um pouquinho, né? Na ida eles pousaram e saíram de cedo. Agora na volta eles passaram o dia conosco, né? E perguntaram se vão passar amanhã, terça, quarta. Amém, irmãos? E eles vão estar trazendo a palavra e compartilhando daquilo que Deus tem feito na vida deles. Preste atenção, que eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para você nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Paizinho, nós te adoramos, te exaltamos. Grande é o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos cerca, Senhor amado, o Senhor nos aplana, Senhor, os nossos caminhos, nos direciona, e a tua presença, Senhor, é que nos dá descanso, nos dá alívio, nos dá conforto, nos dá segurança.
Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesta noite nós queremos agradecer ao Pai pela vida dos nossos amados irmãos conosco aqui. E que o Senhor use-os poderosamente e a nossa mente e o nosso coração esteja cativo no Senhor, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós entregamos nas Tuas mãos, nós abençoamos, ó Pai amado, e que a Tua palavra que é viva e eficaz, penetre na vida dos corações, trazendo transformação, regeneração, salvação, libertação, ó Pai. É o que nós oramos, te louvando e te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. Conhecendo o pastor, a igreja, o ministério, a esposa do pastor, sua família, enfim. Nos sentimos honrados, abraçados, acolhidos e é um privilégio realmente por vida. Amém? Milagres, só o Senhor pode fazer. Restauração, só o Senhor pode fazer. Por isso estamos aqui. Nós temos essa legalidade para falar disso, porque nós vamos falar de coisas reais. Nós vamos falar como Jó disse. Antes eu ouvia falar dele, mas agora eu falo daquilo que eu vivo. Né? Hoje eu falo daquilo que eu experimentei. Então, assim, nós experimentamos. Salmos 40 diz assim: tirou-me de um poço de lamaçal, tirou-me de um charco, de um abismo, de um lugar escuro, de uma situação que não tinha sol, que não tinha esperança. Assim eu me senti por muitos anos, como mulher, como mãe, como uma mulher sonhadora, como uma mulher que... Nosso maior sonho de mulher é ter um lar, é ter um casamento funcional, eficaz. Esse é o sonho, a base de toda mulher. E eu vi tudo isso destruído, tudo isso afundado, realmente sem solução. Mas o Senhor diz que Ele nos tira desse lugar. E eu recebi essa graça, essa bondade, essa visitação do Senhor no meu ambiente familiar. Ele me tira, Ele me muda de lugar. E Ele me dá, Ele nos visita com essa graça. É isso que você vai ouvir hoje, esse testemunho que fala disso, da graça bondosa do Senhor. A todos aqueles que clamam a Ele. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Boa noite a todos. Minhas saudações na paz do nosso Salvador Jesus, na graça de Jesus. Nós temos 35 anos de casados, mas nós passamos quase 8 anos divorciados, eu e Laila, 7 anos e 10 meses. Nunca mais nos falamos, nunca mais nos vimos. Eu fui dado como desaparecido e morto. E somos casados 2 vezes. E depois Deus restaurou o nosso casamento. E nós estamos de volta à nossa história de paixão e de amor há mais de uma década. Tem jeito ou não tem jeito, irmãos? Com Jesus tem jeito. Eu sou missionário, sou pastor adjunto lá na PIB de São Paulo até o final do ano. Final do ano, próximo ano, nós estamos implantando uma igreja numa cidade a 100 quilômetros de São Paulo, chamada Boituva, lá de Sorocaba. Nós temos casa lá e a família da Laila é de lá e nós estamos construindo ali, implantando uma igreja. Mas sou então pastor adjunto lá na PIB de São Paulo. E eu era mendigo na porta da igreja. Parece coisa da Bíblia, né? Era mendigo lá nas calçadas da igreja. A maioria das pessoas lá da PIB de São Paulo que me conhecem, né, que às vezes eu estou pregando, estão sentados como vocês, são pessoas que me viram na calçada. Algumas delas me serviram como papelão, me serviram como uma comida, me serviram como uma moeda, alguma coisa, uma palavra, né? Algumas dessas pessoas. É até difícil algumas para se aconselharem comigo, porque é complicado, né? Você vê um camarada lá na calçada da igreja como mendigo, era usuário de crack, morador da Cracolândia, morava nas ruas de São Paulo, por quase 8 anos, mendigando de lixo em lixo, naquele lugar muito doente, uma figura sinistra pelas ruas de São Paulo, um cabelo enorme, uma barba enorme. E você vê, você tropeça nessa pessoa aos domingos, entrando na igreja, indo para a igreja, vê aquela situação esquisita, de fim de linha, de fim de vida, uma história completamente embaraçada, né? E de repente você está no gabinete
do pastor para se aconselhar que você viu lá. Você vai contar que tipo de problema para ele? Você vai dizer o quê? Você vai dizer para ele que está difícil, que não tem jeito, o casamento, a vida. É gente que me conheceu, então eu não preciso falar nada. A pessoa termina de falar, eu falo assim, irmão, e aí? Que mais? Você que me viu lá na calçada, né? E você viu o poder de Deus que me levantou daquele lugar, daquele montouro. E pelo sacrifício, pelo sangue do Cordeiro, me trouxe até aqui onde eu estou. Um caminho feito pelo sangue, pelo sacrifício, pelo poder que dissipou as trevas, que venceu as trevas, que era o que me prendia. Glória a Deus. Tem jeito ou não tem, irmãos? Tem jeito, né? Tem coisas que só Deus faz. O que aconteceu na nossa vida foi muito mais. Eu, quando vou dar o meu testemunho, eu quase nem falo de droga. Porque ficou muito pequeno a questão de drogas relacionada ao que Deus fez. Deus reconstruiu uma família completamente. Hoje nós estamos envolvidos num projeto, toda a minha família está envolvida num projeto no Brasil inteiro chamado Escola Sem Drogas. E nós já fizemos escolas de norte a sul do país. Nós entramos nas escolas através da política educacional, com uma política pedagógica, com literaturas. Temos 7 livros escritos para cada fase, desde o Fundamental 1 até o ensino médio, até a universidade a gente trabalha. Nossos livros são adotados como atividades paralelas. Aliás, não são extracurriculares, né? São atividades paradidáticas, mas que está dentro do currículo. A escola tem que tratar aqueles assuntos: prevenção às drogas, à violência, gravidez precoce, né? Discriminação, racismo, uma série de temas que hoje está dentro do currículo, né? E aí, muitas dessas secretarias municipais, essas escolas, escolhem os nossos livros, né? E esse livro é uma chave, nos coloca dentro da sala de aula. Nossa vida salta das linhas, das páginas dos livros, e nós aparecemos para eles lá, depois que eles leem a nossa história, nós aparecemos para eles nos pátios, nas quadras das escolas, e eles ficam assim, com o coraçãozinho completamente abertos, né? Já participando da nossa história. E aí não tem jeito, sempre tem aquela pergunta, né, que a gente deixa para o Espírito Santo: como foi que começou essa virada? Eles perguntam para mim: como isso aconteceu? Como foi aquele momento do livro? E aí Jesus no coração desses meninos, né? Eles vão para as redes sociais, nos acompanham lá, e lá nós os evangelizamos. Deus nos deu essa estratégia, porque esses meninos, as crianças, estão lá sentadas na escola, muitas vezes, quando não é no pátio, é dentro da própria sala de aula, recebendo sementes pesadíssimas na sua cabeça, na sua mente, no seu coraçãozinho. Você, pai e mãe, lutando para manter um padrão de educação, de formação cristã com seu filho, e lá dentro ele recebendo sementes completamente tóxicas de ideologias, e não é só de gênero não, vários tipos de ideologias que não são bíblicas, né? Que vai construir um sistema de defesa na vida do menino, um sistema meio concretado, que vai dificultar a palavra de Deus entrar. Então nós estamos lá junto também, semeando, e o Espírito Santo vai fazer germinar. Outros vão regar, vão colher, e às vezes nós mesmos. Tem um vídeo aí, tem um teaser, que chama-se o livro do Felipe. Então solta ele, vou mostrar. Nosso filho está envolvido também nesse projeto. Vou mostrar para vocês o trabalho que a gente faz nas escolas. Pode soltar. Durante muitos anos eu tive o sonho de escrever a história de relacionamento minha e do meu pai. Não só a história de drogadição do meu pai, mas o que a drogadição, o que as drogas tiraram de nós, enquanto pai, enquanto filho dessa relação. Por anos eu tive... Essa fala é do meu filho apresentando o último livro dele, chamado O Pai que Eu Queria Ter. Esse menino ficou muitos anos sem falar comigo, depois que houve o milagre de Deus, toda a restauração, porque ele foi muito afetado, eu vou contar para vocês daqui a pouco. Ficou quase 3 anos sem falar comigo, e Deus fez um milagre no nosso relacionamento. Somos grandes amigos, trabalhamos juntos, bênção de Deus o nosso filho, mora em Manaus, casado, tem a família dele. E é um livro que ele ensina para os jovens, para as pessoas, como escapar dos momentos de sedução, porque ele estreou sozinho na vida, sem o pai dele por perto, e ele teve que escapar sozinho para hoje conseguir definir um destino diferente para ele. Então, o Pai que Eu Queria Ter, ele está apresentando esse livro. Já aproveita, já solta esse aí, e depois você solta aquele do ônibus que tem os estudantes. Obrigado.
muitos anos eu tive o sonho de escrever a história de relacionamento minha e do meu pai. Não só a história de drogadição do meu pai, mas o que a drogadição, o que as drogas tiraram de nós enquanto pai, enquanto filho, dessa relação. Por anos eu tive raiva, revolta, de trabalhar esses sentimentos dentro de mim, para que a nossa relação fosse restabelecida e recuperada e para que eu vivesse os dias que hoje eu vivo. Aqui vai meu recado para você pai, você mãe, você filho mesmo. Esse livro, essas páginas, elas exalam perdão. Eu digo que o tema principal desse livro é o perdão. O que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de restabelecer, o que ele é capaz de reconstruir. O pai que eu queria ter, ele fala sobre depois de tudo, depois da superação das drogas, o que restou? O que restou dessa família atingida? Então escrevemos esse livro com todo carinho, com todo amor para você. Eu espero que seja uma leitura muito construtiva para você, para sua vida, para que Deus toque no seu coração, no coração da sua família, na sua casa e para que os seus laços se fortifiquem ainda mais. Hoje posso dizer com alegria que sou apaixonado por ele, sou fã dele e grato a Deus por nos proporcionar, nos possibilitar a reescrever a nossa história. Essas páginas relatam isso. Um grande beijo e até o próximo livro. Tchau, tchau. Sempre busquei a Deus. Muitos amigos levam a gente para o mau caminho. O que o livro informa é como nós podemos prevenir contra as drogas. Eu decidi um futuro diferente para mim. E eu espero que essas crianças também tenham esse tipo de decisão. Um dia, se eu ter oportunidade, que eu sei que eu vou ter, eu quero estudar direito para me se transformar numa advogada. Eu prometi que se o meu pai saísse dessa, eu ia aonde abrissem as portas para mim, assim como essa cidade abriu, para contar o meu testemunho e para falar com vocês. Nós temos ouvido testemunhos, depoimentos de crianças, adolescentes. Às vezes, agora em Rio Branco, nós atingimos 22 mil alunos. Mesmo, foi a primeira atividade deles escolar, presencialmente, depois da pandemia, do contexto pandêmico. E eles vieram para a escola assim, com aquela sede. 22 mil alunos em 38 escolas espalhadas por Rio Branco, da rede de ensino estadual. E assim, a gente percebia nos encontros, que na hora que eu estava falando com eles, às vezes uma lágrimazinha de um professor, outro professor, nós percebemos que Deus queria fazer uma coisa diferente em Rio Branco. E foi muito interessante, porque foram os professores que foram atingidos. Professor cheio de problemas de relacionamentos, problema em casa, problemas de vícios, cheio de angústias, carregando o peso, às vezes, de uma família, uma professora abandonada pelo esposo, enfim. E elas traziam mesmo as histórias deles, histórias da família. E a gente orava, eles vão na rede social depois, você também é pastor, então quero conversar com você, com a Laila. E Laila, às vezes, tem no interior de São Paulo aqui, quando ela entra na Secretaria Municipal de Educação, ele já leva ela para a sala para orar. Vem aqui, Laila, orar pela gente, orar e pelos problemas, secretárias que já são amigas, que já... problemas de casamento que levam. Então assim, é a oportunidade que Deus nos dá de entrar num território que você não entra com terno e gravata, você não entra com evangeliquez, você precisa entrar com literatura, você precisa estar com uma estratégia pedagógica. E isso não tem mérito nosso não, meus amados. Isso foi um caminho de Deus, ninguém planejou isso desse jeito. Foi acertando as coisas como um mosaico. E a vida da gente é assim, Deus vai colocando as figurinhas no mosaico. Fique em paz, tenha paciência, que Deus vai colocar até a última figurinha, aí você vai conseguir enxergar a figura que Deus queria mostrar para você através de tudo que está acontecendo. Às vezes, quando todas as figuras não estão nos lugares, você não consegue entender o que está acontecendo, e é assim mesmo. Eu quero orar nessa noite, antes de começar a ministrar a palavra de Deus e contar uma história para vocês. Pai Santo e poderoso, Tua palavra é abençoada.
A tua palavra é luz, Pai. Nos mostra, Senhor, não uma nova forma de viver, mas a própria vida que é Jesus, Pai. Ó Deus, e eu peço nessa noite que ela cumpra o propósito para o qual ela será. No seu livro, no capítulo 33, o verso 3, que a maioria dos irmãos conhecem. Uma experiência que Jeremias teve e que Deus autorizando Jeremias a publicar isso, a tornar público. E quando Deus autoriza uma coisa a se tornar público, não é mais experiência pessoal, não é mais uma experiência só daquela pessoa. É algo que Deus pode repetir e fazer em qualquer tempo, em qualquer vida. E existe então um apelo de Deus, isso é um apelo absoluto, não tem relatividade nisso, né? É absoluto, é uma ordem de Deus. Clame a mim, e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas, e eu gosto de uma tradução que diz, e escondidas, ou ocultas, ou insondáveis, né? Que o homem não consegue penetrar, a mente humana, que você não conhece. Meus amados, alguns problemas, é muito interessante porque alguns problemas têm a capacidade de apagar a luz das nossas vidas. É incrível como a gente começa algumas situações na vida da gente, por exemplo, relacionamentos, uma paixão, né, de um namoro, vai para um noivado, o início de um casamento, o sonho de uma família, um projeto, um trabalho, uma carreira acadêmica, né, um sonho profissional que você tem. E é incrível como tudo começa muito iluminado, né? Como os pensamentos da gente, como os sonhos da gente tem tanta luz, né? E a gente é muito contaminado por isso. E a tendência da gente é contaminar os outros. É dizer para os outros o que a gente está pensando, o que a gente está sonhando, o que a gente deseja na vida da gente, né? E cada um é um mundo diferente, né? Só Deus transita por todos esses mundos, ali nos travesseiros, nas noites, né? No seu sono, nos sonhos, nas visões, né? Naquelas ministrações que você está ouvindo aquela canção, ou num retiro, mas que com você, só com você especificamente algo está acontecendo, e Deus sabe, e as pessoas que estão do lado não sabem. Mas algumas situações da vida da gente têm o poder, como um dimer, né? O dimer é aquele botãozinho que ele regula o grau, a intensidade de luz, né? Ele vai apagando aos poucos e vai acendendo aos poucos. Então alguns problemas da vida da gente têm esse poder do dimer, ele vai escurecendo um pouquinho, escurecendo um pouquinho, escurecendo, e cada vez mais vai ficando embaçado a sua visão, a sua capacidade de enxergar o futuro desse sonho, o futuro dessa coisa que você começou, né? E nós somos peritos em embaraçar as coisas, é isso mesmo, o ser humano tem essa capacidade de embaraçando. Davi disse, o Senhor é a minha força e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos, porque Davi era perito, Davi se formou em embaraçar caminhos, ele cansou de embaraçar a vida dele em diversos momentos, e ele entendeu e ele conseguiu ver em Deus a capacidade de achar a ponta desses embaraços, e aos poucos ir desembaraçando, e é por isso que ele apresenta Deus dessa forma, o Senhor é a minha força, né? Aquela capacidade que eu preciso para me colocar de pé novamente, e uma vez que eu embaracei tudo, Ele desembaraça perfeitamente os meus caminhos. Mas tem coisas que têm a capacidade de desligar completamente a luz dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Droga é uma dessas coisas, eu experimentei isso visivelmente. Eu conheci lá, ela tinha 15 anos, me apaixonei lá em Brasília, nos apaixonamos, casamos e sonhamos com esse projeto. Nós tínhamos o nosso projeto de família e de filhos, e deu certo, né? Nós começamos a viver esse projeto, uma carreira profissional, e lá ela trabalhando, eu também muito, para colocar a serviço desse projeto de família, tudo, né, que precisa, tempo, dinheiro, dedicação, educação com os filhos, o amor, o afeto, né, os papéis sociais e tal, e tudo funcionou. Até que eu fiz uma escolha, a pior escolha da minha vida, eu achava que eu tinha o direito de ter
um atalho de entretenimento, de prazer, né? E através de algumas viagens que eu fazia profissionais, eu acabei voltando à experiência de usar drogas. Eu tinha tido uma experiência na minha adolescência com uma coisa leve. Que eu construía que, se eu podia resolver as outras coisas, se eu tinha que eu tive na minha vida, né? E aliás, iras, desonestidades, contratos imorais, né? Projetos tão lindos, tão bonitos de família serem jogados fora por causa de uma decisão, uma escolha errada. Veja outra coisa também que é interessante, né? Como o homem ele é impotente nessa situação, como o homem e a mulher, como o ser humano, ele carece de muitas variantes para as coisas darem certo. Você faz seus planos, você sonha os melhores planos, você faz tudo certinho. Você quer ter um lar, quer ter um esposo, quer ter uma família, quer ter filhos, quer fazer tal faculdade, você quer tal profissão, e você realmente caminha certo, no caminho certo. E as coisas dão certo, elas começam a funcionar. Mas todo plano, eu disse isso aqui hoje pela manhã, né? Você pode querer ser um excelente músico, gravar o seu CD, tal, ministrar, cumprir seu ministério e fazer, mas tudo que você pensa e tudo que você sonha não depende só de você, não depende. Você tem que combinar isso com os filhos, para ninguém tomar a decisão errada. Você tem que combinar isso com a esposa, ou com o marido que está ali do seu lado. Você tem que combinar isso com o seu pastor, porque pode errar com você. Você tem que combinar isso com seus irmãos, com a família, com os amigos, com o patrão, porque no momento que você mais precisa, o cara resolveu te demitir. Então não é bem assim as coisas, né? A gente não depende só da gente, só dos planos e dos sonhos da gente. A gente depende de uma variante, de uma série de coisas que elas precisam combinar para que dê certo os nossos planos. E Laila fez tudo certinho, os meus filhos, as crianças nasceram, estava tudo certo. Os meus pais, a família, tudo certo. Mas eu fiz uma escolha errada. Agora, quantas mães estão entrando e saindo dos lugares carregando a dor de um filho? De um erro que não foi dela, né? Quantas esposas estão sofrendo e chorando a dor de uma humilhação que é por causa do marido? Não é ela, não foi ela, ou não foi ele, foi ela, né? Quantos filhos estão escondidos na sua alma, com depressão, com angústia, com vergonha, porque carrega a memória de um pai bêbado? Quantos filhos? Eu conheço uma infinidade deles, que só de você abraçar eles já começam a chorar. Então, a coisa é mais humana, a coisa é um pouco mais complicada. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Precisamos caminhar com Deus, com quem conhece o escuro da tua esposa, o escuro do teu marido, a mente dos teus filhos, o caminho lá na frente. Precisamos caminhar com quem está no fim do processo, com quem já caminhou todo o processo, já aconteceu para Deus. O processo que você está começando a viver agora já aconteceu todinho para Deus, ele já desfilou na frente de Deus. Deus conhece. Lá ela gosta muito de usar um versículo, até ontem ela me exortava, ontem eu estava meio revoltado com a situação lá, compartilhando com ela, e ela disse para mim, ela me deu uma palavra de Deus, eu te instruirei, sob minhas vistas, como é que é, meu amor? Sob minhas vistas, te darei conselho, sob minhas vistas, eu tenho que te ver, se você me deixar te ver, sob minhas vistas te darei conselho, eu vou dizer para você por onde andar e qual a decisão tomar. É bom isso, né? Melhor que sejam dois, porque quando um está meio revoltado assim, o outro vai lá e dá uma levantada, de vez em quando é ela também, viu? E aí, meus queridos, a minha luz apagou, porque eu pensava que eu conseguiria, se não desse certo, resolver esse problema. Isso durou quase 20 anos da minha vida, quase 20 anos. Muita cocaína, aquilo me engoliu, aquilo tomou conta, aquilo se apoderou da minha capacidade de escolher, de tomar decisões, de fazer o bem, de cumprir meu papel social, meus papéis de filho, de pai, de marido. Aquilo me impediu de responder
aquelas promessas que eu fiz no altar para uma garota de 18 anos quando eu casei, lá ela era novinha, as promessas que eu fiz para ela, de como eu queria cuidar dela ter confiado o coraçãozinho dela nas minhas mãos. Aquilo me impediu de ser a alegria dos meus filhos na minha casa, aquilo me impediu de desenvolver o melhor projeto de família que eu tinha na minha cabeça. Eu tinha um projeto lindo de família, eu queria ser um excelente pai. Aquilo roubou tudo isso, mas foi muito trágico. Contando assim, é muito resumido, porque a jornada das tentativas, né? Porque quando uma coisa está doendo, quando uma coisa está fazendo mal, e você é do bem, e você quer acertar, você luta para se livrar daquilo, pode ser o que for, uma sociedade mal feita, um contrato mal feito. Você viu que está prejudicando quem você ama, sua família, sua vida, você quer largar aquilo, você quer desfazer daquilo. Agora tem coisas que não é tão simples assim, porque não é só assinatura num papel, num contrato, numa sociedade, é uma assinatura com o inferno, e droga é esse encantamento que traz espíritos malignos, que traz principados e potestades, peritos na arte de destruir, de matar, de roubar, que é o que eles fazem, a Bíblia diz, é o que eles fazem. Eu gosto sempre de complementar isso, porém o Filho de Deus se manifestou para desfazer essas obras. Tem alguém que desfaz isso, porque senão, meus irmãos, quantas histórias bonitas estariam jogadas na lama, estariam jogadas nas celas por aí, nas ruas, nos cemitérios. E eu fiquei impedido de cumprir tudo isso com a minha família. Essa jornada das tentativas é terrível. Anos, mais de uma década, mais de 10 anos, eu querendo me livrar daquilo, minha família sabendo que aquilo ia nos destruir, a minha esposa começando um trilho de humilhação, de solidão, de desespero, de fracasso, de impotência, meus pais, os pais dela, os nossos filhos sofrendo a humilhação, porque descobriram que o pai era drogado e agora eu precisava me livrar daquilo. E aí esses socorros de emergência que não funcionaram na minha vida, e depois os pedidos de socorro mais institucional, clínicas psiquiátricas, internações, hospitais, entra de um, sai de outro, vende um terreno, vende uma casa, paga ali e tal, aquela loucura, o embaraço, a rede. Nosso plano de família caiu numa rede por causa de uma decisão errada que eu tomei. Por isso que eu digo, não depende só de você, não adianta a gente ter essa arrogância. Eu sou dono da minha vida, né? Eu tenho os meus planos, e eu não quero fulano porque fulano não está nos meus planos. Você tem que combinar com o mundo inteiro para os seus planos darem certo. É por isso que, e a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início, não basta alguma coisa começar bem. E todo mundo dizia que nós seríamos uma família bem-sucedida, porque a gente reunia essas condições. A gente tinha muito afeto, nós nos amávamos, né? A gente tinha umas presilhas muito fortes, né? Eu com Laila, a moeda que ligava essa família era a paixão, era o amor. E aos poucos isso foi perdendo os contornos, o desenho de família, né? E foi ganhando um contorno de pena, assim, de piedade. As pessoas olhavam para a nossa família e via aquela luta desesperada. Cadê o Arlen? Ah, está na clínica tal, está na clínica, está no hospital tal, tá coisa. Chega, cadê o Arlen? Ficou louco, maluco, porque muita medicação, eu ficava impregnado, babava pelos corredores dos hospitais, das clínicas, às vezes dias amarrado nos porões da clínica, porque eu surtava, né, para não cometer uma atitude mais grave, mais letal, eles me amarravam. Então era isso, durante uma década foi entrando e saindo de lugares, mais ou menos nessa dinâmica, com esse desenho, né? Fracasso, frustração, após frustração. Isso foi cansando a família. Laila ficava penalizada, porque eu sempre fui muito correria na minha vida. Eu sou filho de árabes, sabe como é que é árabe, né? Sou filho de árabe, desde cedo aprendi com meus pais, e desde cedo, né, a me movimentar. Precisa estar em movimento, a vida está em movimento, as pessoas precisam estar, as coisas acontecem em movimento, coisas não acontecem de forma parada, em movimento. Nem que seja oração, a oração é um movimento do crente, né? Nós precisamos movimentar as coisas em oração, mesmo não vendo, porque é pela fé. E aí, mas Laila ficava penalizada com as crianças, porque via todo o fruto, todo o resultado
do esforço, do suor, indo ou para o uso de drogas, ou para pagar uma clínica, alguma coisa assim. E isso foi esgotando todo mundo, as pessoas foram se afastando, né? E Laila, então, percebeu que acabou, tinha acabado, né? Não deu certo, aquilo não deu certo. E ela começou a viver um período de solidão, sozinha com as crianças e comigo ali, a gente naquela luta. Eu comecei a perceber que eles não tinham mais força, né? Que eu não tinha mais recurso, lugares, pessoas, eu não tinha mais condições de dar esperança para eles, né? Não dependia mais de mim, eu sabia disso. Eu contei hoje de manhã que eu vi várias vezes essa cena, mas naquele dia me tocou muito, quando eu vi a minha mulher aos prantos, gemendo numa sala, no chão de uma sala, sozinha, à noite, quando eu entrei em casa, e que eu me lembrei que passou, a vida dela passou como um filme para mim, né? Aquela garota alegre, né? Tentando buscar um pouco de paz, de felicidade, confiando em mim, e agora vivendo aquela sala do desespero, da angústia. Nossa casa se tornou aquele ambiente sinistro, sombrio, a luz foi se apagando. A luz foi se apagando, a gente não conseguia enxergar mais nada. Tudo que a gente queria era sobreviver, era mais um dia, era mais um dia. Ela sempre disse isso. Não me esqueço da cena de ver os meus filhos, minhas crianças, que precisam ser protegidas, que precisam ser... A gente precisa resolver as coisas na cabecinha delas, né? A gente precisa conduzi-las, dar esperança para elas, né? Mostrar a elas que elas têm um teto, né? Um teto não é só físico, não. Elas têm um teto de papel, de pai, de mãe, que elas têm um futuro, que elas podem relaxar, que elas podem brincar, que elas podem ficar tranquilas, porque tem gente cuidando de coisas para elas. Mas e quando isso não acontece mais no lar, para as crianças, né? Como que uma criança resolve isso? Né? A criança entende que alguma coisa errada está acontecendo, mas como que ela resolve isso na cabecinha dela? E eu vi as 3 crianças sentadas à noite, na beirada do quarto, ouvindo a mãe chorar, e chorando também, e as criancinhas com as mãos dadas, como que uma amparando a outra, né? Com os olhos arregalados, olhando para mim, como quem diz: pai, acabou, né? Não tem mais para onde ir, você falhou, é o fim de tudo. Eu entendi realmente aquele momento como um fim. Eu pensei que eu tinha que ou me matar ou sumir, e eu sumi, resolvi sumir. Eu pensei que eu tinha que libertá-los de mim mesmo, que eles tinham que ter a chance de continuar a vida deles, por pior que fosse aquela decisão minha, mas eles precisavam ficar livres de mim. E não há coisa pior, não há dano maior para quem ama do que esse, não há. Você romper dessa forma com as pessoas que você ama, com as pessoas que você queria fazer o bem, mas que não está conseguindo. Com as pessoas que você sabe que não tem nenhuma culpa, elas são vítimas de uma escolha errada que eu fiz, né? E elas estavam sofrendo por aquilo. E eu joguei meus documentos no lixo, né? Inventei uma viagem, joguei meus documentos no lixo e saí do aeroporto direto para as ruas de São Paulo, imaginando que eu ia, em algumas semanas, alguns poucos meses, estaria morto, porque eu não fui preparado para aquilo, né? Para sobreviver nas ruas, ainda mais São Paulo, né? O perigo que é. Mas isso durou quase 8 anos, 7 anos e 10 meses, foi uma vida. Foi um desespero para mim, foi um desespero para eles, me procuraram, tentaram entender o que tinha acontecido, pensaram que eu tivesse morrido, me buscaram em alguns lugares, hospitais, clínicas, IMLs e tal, notícias encontradas chegaram, eu desapareci naquele palheiro humano que é São Paulo, e nesse sentido, no sentido mais macabro do plano, deu certo, né? Eles tiveram que seguir, não tinha mais o que fazer. Laila pediu um divórcio unilateral, para se resolver civilmente, para assinar documentos e tudo, e meus filhos foram crescendo longe dos meus olhos. É muito cruel isso, é muito cruel. Eu de verdade, eu digo isso nas escolas para os meninos, eu não queria estar aqui contando, eu queria ter a sua história, eu não sei qual é a sua história, mas eu queria trocar com você, de verdade. Eu admiro muito os garotos, os homens, as mulheres, que não carregam essas marcas, que não vão para essa situação, não vivem histórias como essa, não tem testemunhos como esse, que tem testemunho de retiro, que tem testemunho de bagunça em conferência, em retiro, em alguma coisa, de brincadeiras, que tem testemunhos dentro da casa deles de outras situações, com o cachorro, mas que não tem um testemunho desse, porque isso é a custo de muito sofrimento, de muito sofrimento.
Eu não queria ajudar ninguém à custa do sacrifício dos meus filhos. Da minha criancinha, da Laricinha, está trancada dentro do quarto, com vergonha das pessoas lá fora, porque o pai era drogado. Do meu filho dizer para mim que teve que terminar vários relacionamentos de namoro, porque ele não tinha coragem de ir num almoço, na casa da namorada, para não ouvir do pai da menina dizer, o que seu pai faz? Quem é seu pai? Eles não conseguiam explicar essa história para ninguém, e eles tinham que carregar essa história. Eu ainda me anestesiei e sumi naquele palheiro de São Paulo, né? Eu ainda escondia a minha história debaixo de um cobertor esfarrapado, nas calçadas como um mendigo, e ninguém me pedia satisfação de nada. Mas com eles era um pouco diferente. Quando Laila pediu o divórcio, na antessala do cartório, antes de ela assinar, e o juiz, acho que concedeu, né, publicou no edital, eu não sei como é que é esse trâmite, os advogados sabem, né, ele supriu a minha assinatura, porque fui declarado desaparecido, ela escreveu uma carta de despedida da nossa relação, do nosso amor, com um desejo no coração dela, que algum dia aquilo ainda pudesse dar certo. Essa carta, ela deu o título de O Lugar Onde Moro. Tem, num dos livros nossos, foi Laila que escreveu esse livro aqui. Se não fosse o crack, eu te teria outra vez. E é interessante, porque esse livro, ela termina o livro, não tinha voltado ainda estava aquela história, né? Ela estava contando a história, por que aconteceu tudo aquilo, por que não estávamos mais juntos, por que ela tinha que seguir sozinha, né? E quando eu voltei, né, eu não podia deixar esse livro sem uma resposta, eu nem tinha pensado em escrever o livro. Aí eu escrevi, ela escreveu, se não fosse o crack, eu te teria outra vez, eu escrevi, mais forte que o crack. Que eu conheci algo mais forte que o crack, que me trouxe de volta para essa historiazinha de paixão e de amor com ela. Esses livros estão aí. Eu queria que você soltasse, por favor, querida, o vídeo, O Lugar Onde Moro, Laila lendo essa carta que ela escreveu aquele dia no cartório. Eu já volto. No lugar onde moro, há muitos e muitos anos, o sol não teve liberdade para entrar. Um dia percebi um humilde e tímido raio transpassando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou-me a escrever essa reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem. Talvez me trouxe esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades. Não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos. O lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça. O lugar onde moro é um lugar silencioso, sem vida, sem movimento. Não há barulho de TV ligada, geladeira abrindo, panela de pressão no fogo, anunciando o almoço. Filhos correndo, amigos chegando. Aqui reina o silêncio, talvez eterno. As crianças cresceram e se foram. Os amigos sumiram. Diante da vergonha, ninguém é amigo do fraco. O lugar onde moro não tem voz de esposo, do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna. Chego e não tem ninguém me esperando para dizer: oi, amor, como foi o seu dia? Contudo, ainda me lembro da sua voz, do seu perfume, das suas mãos em minhas mãos, seu sorriso, sua proteção. Eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença, e o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar: até que a morte nos separe, mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia prendê-lo, meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo para que ele mudasse de atitude, mas nada pôde detê-lo. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal. O que mais dói e me humilha é saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia. Seu nome é ameaçador e dominador. Ele se foi com seu novo amor, chamado crack, e nunca mais voltou. O lugar onde moro, onde tinha vida, tornou-se o lugar de minha morte.
Nos grupos de apoio, aprendemos que há vida sem eles, mas na prática, morremos com eles. Sinto-me presa em um madeiro, meus braços presos, meus pés amarrados. A coroa da conquista de ter uma família feliz tornou-se em espinhos. A sensação que tenho é de que a morte está chegando, mas ela é lenta. É a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como o ladrão na cruz olha para Jesus e pede para ser lembrado no céu, eu fecho os olhos e imagino um lugar junto ao sol. Imagino que poderia ser bem diferente. E como John Lennon imaginou, também fecho meus olhos imaginando que ele poderia voltar, curado, e vivermos juntos os sonhos do altar, celebrando a vida, o amor e a família. Imagino que o lugar onde morro poderia ser o lugar da construção de um sonho que foi frustrado. História encerrada, ponto final. E aí, nesse sentido, sem esse contato, as baterias que alimentam a esperança de uma família, né? A unidade de uma família vai se descarregando e tudo vai desbotando, tudo vai perdendo a cor, o cheiro de família, o formato, o desenho de família. E realmente, cada um fez o seu próprio desenho, né? Pela sobrevivência. Eu fui viver minha miséria nas ruas. Contei hoje de manhã aqui, essas fases, principalmente lá em São Paulo. A primeira fase de morador de rua é a fase da adaptação, né? Você entra no modo de sobrevivência, então você não tem tempo para fazer comparações, para refletir sobre contextos, para pesar um pouco algumas responsabilidades, né? Algumas incriminações. Então você entra no modo de sobrevivência, né? Comer aonde, me proteger como, dormir aonde, como. Eu não queria me envolver com crime, com polícia, com justiça, e eu arrumei uma carroça, virei um carroceiro. Se você for na internet, você vai ver até essa carroça que nós achamos, né? Eu estou até construindo, estou pensando em pegar essa carroça e leiloar ela por aí, para já terminar de construir lá a igreja. Achamos essa carroça depois de tantos anos num depósito lá. Eu consegui essa carroça com muita dificuldade para me reciclar lá em São Paulo, para comprar crack na Cracolândia, e me entreguei à vida do crack. E à medida que essas fases foram progredindo, também eu fui me adoecendo nas ruas, eu fui descendo, né, os degraus da dignidade humana, né, comendo junto com cachorros nos lixos, de lixo em lixo, reciclando só para usar o crack, e aí pegando infecções, doenças, fui atropelado. Eu fui vivendo momentos, cenas assim aleatórias na rua, né, que não construía história nenhuma, mas eu queria tirando um pedaço, cada uma delas tirava um pedaço de qualquer esperança, né, de que houvesse alguma melhora na minha vida. Depois dessa fase da adaptação, né, você então relaxa um pouco mais, porque você se ambienta para sobreviver, né? E eu descobri algumas capacidades que a gente tem como ser humano, como Deus até nisso, até na miséria e na tragédia, né, Deus nos deu algumas coisas, algumas defesas e algumas capacidades para a gente sobreviver, né, de tão preciosa que é a vida, de tanto que Deus ama a vida que nos deu, de tanto que Deus nos ama vivos, né? Então, Davi diz isso para Deus, né? Como que pode um morto te louvar? Né? Eu preciso estar bem, eu preciso estar vivo para te adorar, para te louvar. A outra fase é o medo. Você começa a ter medo, porque você começa, o tempo vai passando nas ruas, você começa a fazer algumas comparações, por exemplo, o medo de ficar doente, porque eu conto no livro, Mais Forte que o Crack, alguns amigos que deitaram e não acordaram mais, morreram na calçada, porque já estavam desenvolvendo uma doença e você não tem assistência. A loucura é outra coisa, né? Eu via anos depois alguns parceiros de primeiros dias de rua, loucos, insanos. Não a loucura neurológica, digamos assim, né? Da lesão cerebral, mas aquela loucura instalada, né? De você conviver tanto com o mundo seu, né? Com o mundo que ele passa a não ser mais real. Você começa a inventar coisas para você mesmo, porque qual a história que você tem para contar para você mesmo? Você vai dizer todo dia para a sua mente o quê? Que você abandonou os seus, entregou a própria sorte, fracassou enquanto outros estão indo trabalhar, cuidar das suas famílias, que você vive, que os animais estão tendo uma vida mais digna do que a que você está vivendo, né? Então você precisa inventar uma história para você. E se você começar a acreditar nisso, você precisa se fechar
Porque as pessoas estão vendo a sua realidade, elas não vão interagir com essa fantasia sua. Então o que acontece? Você realmente começa a ficar insano, você começa a ficar louco. Mas nas madrugadas, eu disse aqui de manhã, quando a gente sentava para conversar nas madrugadas, nas ruas, nas calçadas, né, às vezes até se drogando, então essas pessoas não eram mais loucas. Aí elas abriam essas portas, elas saíam desse mundinho e elas interagiam. É interessante isso, né? Então eu tinha muito medo de ficar louco, insano. E aí as pessoas elas param de falar umas com as outras, aí no livro eu até classifico assim, as síndromes, né, que eu via. As pessoas param de falar, aí começam a falar sozinhas. Aí começam a olhar para baixo, não olha mais nos olhos das pessoas. Então tem assim algumas características. E eu lutava contra isso, lutava mesmo. Como eu reciclava, tinha um bairro, o bairro de Higienópolis em São Paulo, um bairro de judeus, um bairro rico. E eu pegava alguns livros que eles jogavam no lixo, né? Então eu começava a ler, eu lia muito, para mim não ficar louco. Eu falei, se eu começar a ler, eu vou exercitar minha mente, eu vou ter que fazer reflexões e tal. Eu não podia escolher o autor, né? E nem o título do livro. Então eu li tudo. Dostoiévski, eu li toda a história, eu li alguns livros de Hemingway, eu li a biografia dos pais da música clássica. Uma vez peguei uma enciclopédia, li tudo, de Bach, Beethoven, Chopin, Mozart. Eu lia várias coisas. Agora você imagina um mendigo todo surrado, né, descalço, descamisado, com um cabelo enorme, uma barba enorme, pesando 59, 60 quilos, eu peso 94, um esqueleto, uma figura cadavérica nas ruas, deitado debaixo de uma carroça, perto da Barra Funda, com aquele fluxo de estudantes, 6, 7 horas da noite, milhares de estudantes para lá e para cá, e eu debaixo da carroça, lendo Nietzsche. Já pensou isso? Um mendigo, perna cruzada ali, lendo Dostoiévski. Aí os meninos passavam indo para a faculdade, quando eles viam, aí eles olhavam, às vezes eu percebia, as meninas olhavam debaixo da carroça e via aquela pilha de livros, aí vão falar para a outra assim, ele não está muito certo da cabeça. Mal sabiam que aquilo era a estratégia que eu usava para me manter mais são, né? Depois vem uma fase que é a fase, é uma fase muito pesada. Quando você começa a entrar, você relaxa tanto que você começa a perceber as coisas e notar as diferenças e entender a sua trajetória, né? Como você está, o que aconteceu de verdade. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, né? Aí você começa a ver as famílias, nos restaurantes, pelos vidros, nos carros e tal. Eu tenho uma série de coisas, de experiências para contar, eu conto aqui no livro. Então, eu disse de manhã também, eu não posso contar tudo para vocês, porque se eu contar tudo, você não vai comprar meu livro. Então, fique algumas coisas para os mais curiosos, está lá no livro. E aí, eu percebi, eram nesses momentos que eu percebi que a minha consciência destrancava minhas lembranças. Começava a destrancar as portas das minhas memórias. E saía de lá, não mais lembranças de fatos, mas fantasmas, né? Vozes, né? Você entregou os seus à própria sorte. Você falhou, você fracassou. Como pai, como filho, como marido. Você foi a força motriz de toda a angústia da sua esposa. Seu pai acelerou a doença dele, a morte, por causa do seu problema. E aquelas coisas vinham. E aquilo, você para conviver com aquilo é muito difícil. A última fase nas ruas é a fase do terror. Você começa a ver mortes terríveis, você imagina que vai morrer daquela forma. Porém, numa madrugada, vivendo esse final de história trágico, terrível, né? Eu estava jogado num viaduto, e eu tinha mexido num lixo, e eu achei um artigozinho de decoração, né, que era uma arcazinha, a arca da aliança, não sabia o que era. E eu deixei em cima da calçada do viaduto, e me joguei do lado, assim, um lugar urinado, um lugar fétido. Eu tinha 5 meses sem tomar banho, 5, 6 meses sem ver água, eu fedia de longe. E jogado assim, vomitando sangue, estava muito mal, meu estômago e tal. E vinha uma mulher. Eu acredito que ela morava, esse viaduto em cima de uma comunidade, uma favela em São Paulo, num centro expandido chamado Favela do Moinho, comunidade do Moinho. E ela devia morar por ali. Eu acho que aquela peçazinha chamou a atenção dela e também o meu estado. Aquela mulher voltou. Eu ali jogado com a boca no concreto ali. E ela olhou para mim e disse algumas coisas, aquela mulher. Dizendo que ela não ia embora antes de falar algumas coisas comigo.
que ela estava muito compadecida da minha situação, né, que era um estado muito lastimável, que se ela pudesse fazer alguma coisa, mas ela se sentia impotente. Algumas coisas ela foi dizendo para mim, mas aí ela disse para mim: eu conheço Deus, eu tenho certeza que se tem fôlego nesse seu pulmão, moço, se o senhor ainda respira, é porque tem jeito. Clama por ele, fala com ele. Ela olhou para aquele objeto, era uma arcazinha, ela falou assim, ó, no Antigo Testamento isso aí era um símbolo de aliança de Deus com os homens. Muitos homens construíram as suas vidas fazendo alianças com Deus. Ela disse para mim também: faz uma aliança com Deus, moço, fala com ele, pede para ele. E foi embora. E eu tentava encontrar um pouco de consciência para entender o que é que eu tinha que falar, o que é que eu tinha que fazer com aquele momento. Se eu deixava passar, se eu simplesmente me entregava àquele sono de morte ali, né? Ou se alguma coisa ainda podia acontecer na minha vida. E eu tive naquele momento, aquela pequena palavra, aquele pequeno momento me despertou um pouquinho, abriu uma fresta na janela, eu enxerguei um pouquinho, em todo aquele escuro, não tinha o daime mais, a luz tinha se apagado. Não tinha mais novidades para mim. Ninguém podia me apresentar uma coisa nova. É por isso que eu gosto demais desse texto. Clame a mim e eu te responderei. Ou seja, eu não vou ficar mudo. Você não vai ficar no vácuo. Você não vai ficar no vazio. E eu vou dizer a você coisas grandes, coisas insondáveis que você não sabe, que você não consegue mais enxergar. E é isso. Há alguns lugares da nossa trajetória, há alguns momentos dos nossos problemas, que é luz apagada mesmo. Ninguém consegue mais te apresentar uma novidade, você não vê mais nenhuma novidade. Não tem luz, você não consegue enxergar mais nenhuma porta, nenhuma pessoa, você se sente impotente, tanto que já tentou mudar aquela situação e aquela situação persiste. E aquela palavra abriu uma frestinha, um pequeno faixinho de luz, foi jogado no salão da minha consciência, que todo dia era marcado, era martelado pela lembrança só de coisas horríveis da minha vida por causa das drogas. E foi naquele momento que eu clamei a Deus. E eu disse: Deus, me ajuda porque eu quero morrer com dignidade. E aí, irmãos, você pode anotar isso no seu coração, você pode tirar da Bíblia e incrustar no seu coração. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer oração que você possa fazer aqui hoje, do que qualquer coisa. Você não precisa aí estar pensando, o que é que eu vou aqui pensar para pedir? Não, basta clamar. Deixa que a organização dessas necessidades é com Ele. Eu não pedi a Deus uma esposa de volta, uma família, um lar, os filhos, a casa, escrever livros, estar aí andando pelo Brasil, estar aqui com vocês, ser um pastor na igreja que eu fui mendigo na porta. Nem nos meus, talvez, nos melhores sonhos eu poderia imaginar isso. Eu só pedi a Deus: não me deixa morrer assim não, me ajuda. Estende uma mão através de alguma coisa que possa me levar a algum lugar, e que de alguma forma, era só assim as minhas especulações, que de alguma forma eu encontre alguma possibilidade, que essa possibilidade me dê algum tempo de vida, e que esse tempo de vida sirva para mim lutar ainda o meu último round contra o crack, contra as drogas, porque eu queria ser enterrado tendo vencido pelo menos uma batalha dessa guerra, ou a guerra na última batalha, quem sabe. E era isso que eu esperava. Aquilo me deixou vivo aquela madrugada e os próximos 2 dias, e eu fiquei jogado numa rotatória em São Paulo, num gramado de uma rotatória. E eu não conseguia mais nada, só à tardezinha me levantar para ir pedir no semáforo alguma comida para sobreviver até o outro dia. E foi nessa dinâmica de ir e voltar para o semáforo para pedir alguma comida, alguma coisa, que alguém me reconheceu, que um plano de Deus estava em andamento, que essa segunda parte do versículo se cumpria: clame a mim e eu te responderei. Eu vou te dar uma resposta. De alguma forma eu vou te responder. E Deus, no tempo dele, fez um clique na mente de alguém que estava dentro do carro, colocou aquela pessoa lá naquele momento. Será que é? Será que não é? Me olhando, aquela coisa toda. E o contato dessa pessoa com a minha família, com a minha filha, é que reacendeu as buscas. E aí a pessoa diz: acho que vale a pena vocês darem uma conferida, porque pode ser ele. Então, a minha filha do meio, que me resgatou junto com a Laila, né, a Laila dando um suporte, elas se juntaram novamente para fazer as buscas. Depois de tantos anos, né, aquilo foi um misto de esperança, de pavor, de tudo, porque aquilo reacendia aquela história terrível.
mas elas queriam de alguma forma saber o que tinha acontecido comigo. E foi na outra tarde, no início ao cair da tarde, no início da noite, que eu ali repetindo aquela agenda miserável de pedir esmolas ali no semáforo, que um carro freou bruscamente. Foi assim, uma sequência, parece que estava se rodando um filme que Deus já tinha escrito o roteiro já. Tem que acontecer. Aquele carro freia bruscamente, eu tomei um susto, até pensei que fosse alguma maldade, e aquele fluxo de carros, aquela coisa, né, milhares de carros para lá e para cá, naquela rotatória, uma avenida central ali de São Paulo, no centro expandido de São Paulo, na Marquesa de São Vicente, na Barra Funda, e aí de repente só aquela cena congelada, a porta abre, desce a minha filha, com aqueles cabelos longos, olhos negros, e ela grita, pai, 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 e ela corre, eu sujo, fedido ali, quase 5 meses sem tomar banho, ela me abraçando, pai, vamos para casa, vamos para casa. E ela repetia, pai, casa, essas palavras me bombardeando no meu coração ali, minhas lembranças, porque ninguém me chamava mais de pai, né? Quantos anos, casa, eu não tinha mais referência de casa, de lugar, de mesa, de teto, de parede, de janela, eu não tinha mais essa referência, de que eu já tive um lugar daquilo, isso vai apagando, isso vai desbotando da sua memória, né, essas referências, e ela me resgata com aquelas palavras que Deus colocou na boca dela. Eu não estava entendendo nada, foi um negócio esquisito, assim, as fichas estavam caindo aos poucos, eu sabia que era minha filha, mas não entendi o que estava acontecendo direito, né, qual era a história por trás daquele evento, e eu fui me entregando aquilo foi, eu sempre digo que foi uma corda de amor que me abraçou, e essa corda foi ficando mais forte, quando eu vi a Laila, depois, a Laila não foi no momento, porque ela viu ao longe, ela conta, no documentário do DVD, ela conta que quando ela viu, ela ficou assim impressionada com o meu estado. E ela diz, vai lá, porque eu não quero que seja um encontro, eu quero que seja um resgate. De verdade, ele pode não querer vir mais. E aí, queridos irmãos, quando Deus se levanta para fazer mesmo. E quando Deus começa a fazer, nada pode impedi-lo. Eu sempre digo isso, tenha paciência, clame a Deus. Clame a Deus, Ele vai te responder. A história vai fechar. Talvez não feche como você quer. Deus sabe fechar histórias. Ele vai te explicar. Ele vai transformar, porque Ele transforma coisas. Ele vai desembaraçar, porque Ele desembaraça coisas. Ainda que tenha morte, ainda que tenha algumas situações, Deus vai fazer isso valer para muita gente. A sua história, a sua vida, as suas experiências, valer para muita gente. O final Deus sempre sabe fechar. E foi assim. Deus, eu fui para um hospital, me tratei um pouco clinicamente, fui fazer exames, fui me recompor fisicamente um pouco, que eu estava fisionomicamente completamente descaracterizado. E aí veio a grande dúvida, o grande temor. E agora? Ele é escravo. As algemas continuavam nos meus pulsos. As correntes ainda me prendiam. A chave dessas algemas estava lá no inferno, em alianças inescrupulosas, né? Em alianças com o mal, em alianças de encantamento pelas drogas, feito, né? Porque é uma aliança isso, você encantar somente com drogas, né? E esses espíritos acharam lugar para tomar conta da minha vida. As chaves estavam lá, a ponta da corrente estava lá, e eu não tinha acesso. Eu digo sempre isso, os psiquiatras, os psicólogos, eles ajudam demais, terapeutas, organiza sua mente, né, desintoxica seu organismo, te dá esse caminho, mas eles não conseguem tocar esse mundo espiritual, eles não conseguem acessar o lugar onde está a chave para libertar, para tirar. A Bíblia diz, se o Filho te libertar, de verdade você será livre. Essa é a receita cósmica, né, da libertação. E foi assim. Eles pensaram, e agora, o que vamos fazer? Foi aí que nós lembramos, juntos, de um projeto, né? Aliás, fomos até lembrados por um empresário amigo nosso, que estava em Salvador, de um projeto, que a PIB de São Paulo tinha na Cracolândia, que depois se transformou Cristolândia. Antes era só um projeto missionário da PIB de São Paulo. Eu sou um dos primeiros frutos desse projeto, e do projeto Cristolândia, me considero assim, né? Ainda peguei toda essa fase da implantação, da coisa. E aí fui levado, falei, me leva para lá, porque eu dormia na porta daquela igreja. O dia que eu fui me internar, o Fernando Brandão estava lá, nos chamou, lá no escritório de São João, no escritório da Junta de Missões, eu, minha esposa, minha filha, né, junto com o pastor Paulo, e junto com o pastor Humberto Machado, da Cristolândia,
E aí eu não estava entendendo nada, que eu ainda estava voltando às luzes, assim, eu estava completamente... Aí só o cadáver, né? Só o esqueleto, assim, minha mente não dava... E eu só ouvi eles conversando, e o Brandão... Daí o pastor Paulo, você cuida dele? Humberto, você cuida dele? Deixa que eu cuido. Então, Humberto, quando estiver pronto lá, semana que ele vai ficar comigo na PIB de São Paulo, porque ele dormia aqui, eu conheço ele e tal. E foi justamente isso. Eu saí da Cristolândia, eu saí do projeto para ir morar lá na PIB de São Paulo, lá no 6º andar. Fiquei lá alguns meses ainda, antes de voltar toda essa história minha com a família, né? E o pastor Fernando Brandão falou, quando você terminar aí, a gente vai começar a conversar. Então, fica lá. E foi isso que aconteceu. Lá dentro. Eu sou tão grato aos batistas brasileiros, às igrejas que têm missões no coração, você que contribui, você que ora, você que faz missões, você que contribui para missões. Eu sou muito grato porque você tem parte nisso que aconteceu. Sabe, esse projeto, cada vez que e vocês fazem isso aqui através da comunidade terapêutica, né, que está tão próximo de vocês. Cada banho quente que o menino desse está tomando, cada vez que ele come, cada missionário, cada monitor que está lá falando de Jesus para ele, é o seu dinheiro, é a sua contribuição. Né? É você participando disso, né? Talvez num momento numa vida de felicidade que ele vai ter com a família. E foi isso que aconteceu. Isso que os missionários todos os dias falavam para mim. Clame a Deus e Ele te responderá e vai te anunciar coisas grandes, escondidas, está no escuro, a luz vai acender e você vai se enxergar coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece, a respeito da vida de Deus e de tudo que Deus pode fazer. E à medida que eu fui me entregando para Cristo, à medida que Jesus foi entrando na minha vida, à medida que os passos do Espírito Santo foram ganhando os quartos da minha vida, a luz de Jesus foi chegando, sabe o Daimer? Novamente. E foi, a sensação que eu tive é que os espíritos malignos, eles tinham que ir embora, porque a luz vai chegando, não tem como se esconder mais, não tem buraco para demônio esconder na vida de alguém que Jesus entra, não tem trincheira, não tem aonde se esconder, porque o daime é completamente aceso, aquela luz que o inferno apagou, da família, do projeto, da felicidade, da vida, né? Aquela luz é acesa agora por Jesus, porque Ele é a luz do mundo. E Ele entrou no meu mundo e acendeu todas as luzes novamente. Aí eu pude enxergar que Deus é poderoso para restaurar um casamento como o nosso, que Deus é poderoso para juntar a família num projeto, que Deus é poderoso para, através de livros, alcançar milhares de pessoas, que Deus é poderoso para me levar ao púlpito da primeira igreja batista de São Paulo, né? Para ser pastor de pessoas que me viram na calçada. Só Deus pode escrever uma história dessa. Fique em pé no nome de Jesus. Eu quero que você nessa noite saúde o Pai, o Filho e o Espírito Santo com palmas, com celebração. Que você aplauda Jesus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero fazer um apelo para você, no nome poderoso de Jesus. Eu só quero antes rapidamente pedir para você soltar o testemunho, por favor. É rapidinho, são 2 minutinhos, que é o resumo do testemunho. E logo depois eu quero orar com você e por você. Penso que, se não conheci o inferno, cheguei bem próximo. Mas estou de volta à vida. Eu sobrevivi porque encontrei algo mais forte que o crack. Então eu me senti como uma locomotiva, rebocando os vagões, que eram os meus filhos e a minha esposa, precipício abaixo. Eu disse, vão morrer comigo. Como eu sabia que era crack, que era uma droga terminal, violenta, eu já esperava a morte. Eu já esperava um final trágico. A ausência de um pai pesou muito para mim, muito mesmo. Quando você deita à noite, você pensa no que poderia ser a sua família sem esse caos, você se sente sabotado pela vida. Como me tornei um desses zumbis do crack? Como troquei paletós por farrapos, perfumes caros por fumaça de cachimbo? Como troquei uma aconchegante cama por um papelão? Nós somos parceiros, nós somos de verdade. Na
Mas eu sempre tinha essa voz que dizia, agora é para sempre, acredita, você precisa acreditar. Mas o sentimento que eu tive quando ele voltou foi de completa. Agora somos uma família completa. Agora ele voltou. Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia. Eu queria convidar você que precisa que Deus feche a sua história, que você precisa que Deus toque no dimer para começar a aumentar um pouquinho a luz, para você enxergar coisas ocultas que você não sabe de Deus, do poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer por amor, por paixão, a sua alma, a sua vida, a história que Ele imaginou e pensou para você, que talvez tenha se embaraçado, tenha tomado outros contornos, porque alguém fez uma escolha errada e bagunçou todos os seus planos, está tudo bagunçado. Eu queria te convidar para você sair do seu lugar. Se você está muito próximo de alguém e se sente impotente vendo essa pessoa sofrer, você não pode fazer nada. Eu queria semear essa palavra e ministrá-la no seu coração, pelo poder do Espírito Santo. Jesus está aqui nesse momento. Ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui nesse momento. Você não precisa se juntar, você pode vir para o corredor aqui à frente, só mantenha aí 1 metro, 1,5 metro de distância um do outro. Dá um sinal para Deus que é com você. Faz como eu fiz naquela madrugada. Ajuda-me, Senhor. Então, clame a Deus essa noite e Ele te responderá. Ele vai te anunciar ao longo dessa jornada, no tempo dele, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Enquanto eu canto, eu queria que você saísse do seu lugar, que você se manifestasse. Se você está nutrindo nesse momento a vontade de convidar Jesus para entrar como a luz que salva, como a luz que acende a sua esperança, como a luz que te dá vida, se você quer convidá-lo para entrar na sua vida, se você quer se aliançar com Ele nessa noite, se você quer reconhecer o sangue de Jesus como o que você precisa para se libertar do pecado nessa noite, se você quer fazer isso publicamente, sem nenhuma vergonha de se misturar à paixão de Deus por você, reconhecendo que sozinho não dá para dar conta de tudo, que os planos da gente dependem de muitas coisas, então é melhor deixar na mão de quem sabe todas as coisas. Então sai do seu lugar também, vem aqui à frente, pode vir caminhando, pode vir enquanto eu canto, você faz isso para Deus e vem orar, vem pedir pela sua família, vem pedir por aqueles que sofrem, que você sabe. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao teu clamor. Sai do seu lugar. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança. Neste lugar, tu és real. Você confia que Deus pode fazer um milagre na sua vida também? Sai do seu lugar, vem aqui, vamos clamar. Me entregar totalmente. Não tenha vergonha, o Senhor está aqui. O teu toque abrir os olhos do meu coração. Eu
fecha teus olhos. Se há alguém ainda que queira sair do seu lugar, se há alguém que queira dizer, Senhor, é para mim essa palavra, planta ela no lugar mais fértil da minha vida, porque eu quero sair daqui em aliança contigo nessa noite, por um milagre, por uma mudança, por uma transformação, por uma esperança que morreu, e pela minha fé. Sai do seu lugar ainda, vem aqui enquanto a gente canta essa outra canção antes da gente orar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! Eu não adoro pelo que eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, eu quero orar pela mamãe, quero orar pelo papai, quero orar, Senhor, por aquele e por aquela que nessa noite está tomando a Tua palavra, Senhor, agora em suas mãos. Como eu fiz naquela madrugada, Senhor. Aquela mulher não me deixou um cheque, uma porta de emprego, não me deixou dentro de um abrigo, Senhor, mas ela, na impotência, Senhor, de fazer essas coisas, ela disse, eu não posso te levar para casa, mas a casa que você precisa é a casa do Pai, é a casa de Deus, é o lugar de transformação, de libertação. Ó Senhor, eu quero semear agora, Senhor, essa semente, pedir que o poder do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, que está nesse lugar, Senhor, em conexão com o clamor agora dessa mulher e desse homem, que diz, eu te clamo essa noite pelo meu filho, eu clamo pela minha casa, eu clamo pela minha vida, eu clamo pela história que eu sonhei, que não é essa que eu estou vivendo, eu clamo por essa situação de desconforto, eu clamo por essa situação de que eu fui vitimizada, que eu sou vítima, porque o meu marido decidiu errado e agora nós estamos pagando o preço da humilhação, porque o meu filho, ou porque o meu pai, ou porque alguém. Ó Deus, o Senhor é o Deus que transforma histórias, o Senhor é o Deus que muda, Senhor, estações, estabelece e tira reis, e o Senhor também se levanta do seu trono para abençoar os teus filhos, Pai. Nós estamos atendendo, ó Deus, um apelo do Senhor, essa é uma ordem absoluta do Senhor. Clame a mim, Senhor, nessa noite nós não estamos, ó Deus, na porta de um gabinete de político, nós não estamos dirigindo nossa palavra a um bispo, a um pastor, a um ser humano, nós não estamos pedindo audiência com o homem, Senhor, ó Deus, nós estamos recorrendo aos ricos dessa terra, nós estamos recorrendo ao Deus Todo-Poderoso, ó Deus que nós reconhecemos como o único Deus nessa terra, no céu e embaixo da terra, Senhor, ao nome que está sobre todos os nomes, e cremos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, nosso coração, que Tu és Deus para fazer infinitamente mais nessa noite, que Tu és Deus para dar uma ordem essa noite, como aconteceu com a filha do centurião, Pai, ó Deus, que Tu és Deus para visitar as casas nessa noite, Senhor, nesses dias, Pai, para visitar os filhos com libertação, para visitar com graça e salvação, Pai, que Tu és Deus de consolo, que Tu podes, Senhor, ó Deus, trazer o pão de cada dia, ó Deus do Espírito, alimentar a
força que falta na vida dessa pessoa, a esperança, Senhor. Ó Deus, que Tu és Deus, para através da Tua palavra levantar o caído essa noite e acender as luzes, ó Deus, no coração e na alma de quem está sem esperança, para que ela possa enxergar um futuro no Senhor, na Tua palavra, como a minha mulher fez e confiou, Senhor, e hoje vive. Nós vivemos os melhores anos das nossas vidas. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, pelas famílias, no nome poderoso de Jesus, Pai. Ó Deus, que nada, ninguém, nem o diabo, nem o inferno roube essa palavra, essa semente, e que ela germine e dê frutos, para que os Teus filhos possam testemunhar a Tua glória e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que assim seja com vocês. Que o Senhor seja contigo. Volte para o seu lugar. Podem assentar. Eu me despeço de vocês. Me despeço de todos os amados aqui. Obrigado pela força, obrigado pela ajuda. Pessoal lá da mídia, pessoal do som, a vocês que nos acolheram através do casal, do pastor, da casa deles. Fomos muito bem acolhidos. Muitíssimo obrigado. Espero revê-los de verdade. Eu costumo sempre brincar, dizer que se nós não tivermos mais a oportunidade de nos rever aqui, nesse lugar ou na terra, nos veremos aonde, irmãos? E espero que você vá primeiro, bem primeiro. E eu vou depois, porque eu tenho muita coisa para fazer. Minha mulher está nova ainda, eu voltei, né? Tem que aproveitar mais agora. Tá bom, queridos? Muitíssimo obrigado. Está ali, eu esqueci de apresentar para vocês, além dos 2 livros, meu e da minha esposa e do Felipe, né, nós temos um DVD com todos os documentários da nossa vida, com testemunho e com uma palestra de prevenção às drogas. E esse livro que é assim, um xodózinho da Laila, a menina da Floresta do Boto, é para a criança colorir a história, e ela vai entendendo a história, colorindo, você lendo os textos para ela, e ela termina no colo de Deus, no colo da graça, do consolo, e ela sabe e descobre um caminho, talvez que ela não saiba. Quando as coisas estiverem ruins para ela, ela não precisa se desesperar, ela sabe que existe um papai invisível também, que cuida e que a ama. Muitíssimo obrigado. Nós estamos numa campanha também para terminar a construção da igreja que nós estamos implantando em Boituva. Só rapidamente aquelas fotos da igreja, da nossa construção, nós vamos cobrir agora. Quando você comprar o nosso livro, você está ajudando a construir. Cada centavo desses livros, esse é o lugar, acho que dá para vocês verem. A gente agora vai começar a cobrir e vamos terminar até março. Esse é o nosso alvo, março ou abril. Já está bem adiantado. Acho a última foto agora. Pronto. Isso aí é rápido, porque como não é uma casa, então é mais rápido para terminar. E nós estamos implantando lá. Então, quando você comprar o livro, você está ajudando isso aí. E se você puder, tiver disponibilidade, quiser ajudar de forma missionária, você leva mais de um livro, né, e presenteie alguém. Obrigado, pastor, mais uma vez, né. Tem que fazer o check-out lá na sua casa. Espero que a diária seja uma diária bem generosa. Obrigado, muito obrigado, viu, irmã, pela acolhida. Amém, irmãos. Eu vou falar de 2 livros aqui, presta para mim, pastor. Porque eu li esse, mas não colori, né? Se você tem filho, filha, vizinho, adolescente, criança, faça isso, compre, dê, porque realmente é algo maravilhoso que mexe no coração das crianças. Mexeu no meu, né? Esse aqui também eu li, né? E são livros assim que, se você sentar com tempo para ler, ele te envolve, em 3 horas você lê, 3, 4 horas você lê. Tá? Realmente é algo maravilhoso, é algo de Deus mesmo, que mexe no fundo do coração e da alma. Então, invista isso. Está lá na frente, lá no fundo da igreja, o irmão Zilan está lá, e ele vai atender você. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando mais uma vez, pastor Arlen, pastor Laila, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? E eles têm um projeto com a escola, e eu tenho certeza que Deus vai abrir uma oportunidade para fazer essa região nossa, dessa região sul do Mato Grosso aqui, inclusive Alto Taquari, né? Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma oportunidade, vamos estar orando para isso, para alcançar essas crianças nossas aqui do nosso município, de municípios vizinhos também. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, é grande. Alcança os nossos corações, ó Pai. É alto, Senhor, profundo, Senhor amado, é extenso e nos alcança de uma forma, Senhor, sem medidas, sem distinção, ó Pai, sem nenhum privilégio. O Senhor nos alcança porque,
Senhor amado, é pela tua graça, é pela tua misericórdia, e não são, ó Pai, por méritos nossos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida desta igreja, pela vida de cada irmão. Leva-nos na tua paz. Dá-nos, Senhor, uma semana na tua presença. Desde já nós colocamos, ó Pai, os pastores, ó Pai, Mafra, nas tuas mãos, que estarão viajando amanhã, Senhor. Que o Senhor esteja levando na tua paz, guardando debaixo da tua graça, da tua unção. Obrigado por tudo, Pai, e que a tua bênção, a tua graça, a unção do teu Espírito Santo repouse sobre cada vida, sobre esta igreja, sobre cada família, e que nós possamos gozar desta paz até encontrarmos contigo na glória. Amém. Deus abençoe, amados, uma semana abençoada, cheia da graça e da unção do Senhor.